Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência. 507 é o vídeo. Livro dos Médiuns, capítulo 14. Médiuns videntes. A questão é de número 168 ainda, porque trata da questão que nós ainda não terminamos. Mas nós paramos no vídeo 506, onde o assunto é esse. Nós vamos voltar um pouquinho, só para poder, ainda para pedir um serviço, o serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida. Então nós já esclarecemos a respeito dessa questão, que nós só voltamos nesse trecho novamente para darmos sequência, Então, o comentário que nós fizemos foi a respeito de que o espírito ele pode retornar através de um médium, mas é um médium sério, uma casa séria, Então ele pode pedir para que um parente, ou um amigo, ou um ali, dê continuidade nos trabalhos que ele, realizava. Então ele pode fazer esse pedido. Agora, como nós já orientamos, nós temos que tomar muito cuidado com aqueles pedidos que certos espíritos fazem. Como, por exemplo, já disse isso no outro vídeo, mas eu vou tornar a repetir. Eu fiz uma promessa e não cumpri. Eu queria pedir para você cumprir essa promessa para mim. Não vai nessa não, porque isso aí é coisa de impostor. Isso é coisa de charlatão. Espíritos numa casa séria, através de médiuns sérios, eles nunca que fazem esse tipo de pedido, Então, olha só para ver. O serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida, ou o auxílio das preces. Então, o espírito pode, ali naquela manifestação, pedir o auxílio das preces de todas as pessoas ali presentes, inclusive dos familiares. Por exemplo, não há familiar nenhum no recinto. Há apenas ali os médiuns, que é o correto, numa sessão, um trabalho mediúnico. Só os médiuns, o dirigente ali, o intermediador, que eles usam o termo também de doutrinador. Então, os espíritos podem pedir ali, olha, será que vocês poderiam me fazer um favor? Sim. Qual o teu pedido? Aí, o intermediador ali, o doutrinador, anota no papel. Eu queria pedir para você levar o conhecimento da minha família para eles orar por mim, porque eu estou necessitado de energias positivas. Então pode também. Olha só para você ver como que as coisas sérias é diferente. Estas aparições
constitui fatos isolados, que apresentam sempre um caráter individual e pessoal. E não efeito de uma faculdade propriamente dito. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito, né? Agora, isso é relativo. Isso, cada caso é um caso, né? E dentro do processo relativo, devido à desigualdade evolutiva, como cada caso é um caso, então nós não podemos firmar. É assim exclusivamente com todos. Não. Existe a desigualdade, né? Nós entendemos que Kardec deixa dessa forma aqui, mas nós temos o dever de raciocinar, né? Então, pelo menos muito frequente de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse desta faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médio vidente. Então é isso aí, né? A própria leitura, o próprio esclarecimento de Kardec, ele já se encontra esmiuçado. Agora, a gente acrescenta alguma coisinha, mas não é acrescentar. A gente e nem interfere, porque as obras básicas, elas estão prontas, né? Nós apenas comentamos, porque existe muitos itens que vêm com sentido duplo, que às vezes as pessoas não percebem. Então, por frequentar alguns cursos e tudo mais no plano espiritual, nós temos a obrigação de esclarecer alguns itens, né? Entre esses médios, alguns há que só veem os espíritos evocados e cuja descrição podem fazer com exatidão minuciosas. Então, olha só para ver. Aqui já é uma outra classe. Entre esses médios, alguns há que só veem os espíritos evocados e cuja descrição pode fazer com exatidão minuciosas. Então existe, né, médiuns. Por isso que dissemos há alguns minutinhos atrás que esse processo é relativo, é minucioso, cada caso é um caso, devido à desigualdade evolutiva. Porque de fato é. No entanto, olha essa classe de médios. Existem médios que eles vê os espíritos naturalmente, constantemente. Esse constantemente, eu quero explicar da seguinte forma, que os espíritos não precisam ser evocados. É um processo natural. Quando os espíritos querem se mostrar, né, eles aparecem àquele médium e pronto. É um processo natural. Mas já existe uma outra classe aqui de médios, que eles só vê os espíritos quando aqueles espíritos evocados. Então vamos pensar da seguinte forma. Eu sou
eu faço parte dessa classe, vamos pensar assim. Então, eu, ou na casa espírita onde eu me encontro, evocam-se ali Joana d'Arc. Eu vou pôr esse nome bem distante, porque aí não há complicação com ninguém na atualidade do ano de 2022. Então alguém ali evoca Joana d'Arc. Então, antes eu não vejo nada, não estou vendo nada. Mas assim que evocamos Joana d'Arc e que ela se faz presente e que é permitido dali em diante, eu passo a ver Joana d'Arc. E por aí em diante. Então existe essa classe de médiuns que só vê os espíritos quando evocados, né? Então, não só vê os espíritos evocados, mas descrevem, né? Esses médiuns descrevem tudo que esses espíritos ali apresentam, tudo que eles dizem, né? Tudo que eles fazem ali no ambiente, esses médiuns descrevem tudo. Olha, eu estou vendo Joana d'Arc aqui com o seu cavalo, com a sua armadura. Você entende que eu estou usando Joana d'Arc porque é um símbolo, né? Porque se a gente usa qualquer nome da atualidade hoje, isso dá um problema, né? Aqui, olha só. Descrevem-lhes com os menores particularidades os gestos. Então eu vou descrever os gestos de Joana d'Arc, a expressão da fisionomia de Joana d'Arc, né? Os traços do semblante de Joana d'Arc, as vestes de Joana d'Arc e até os sentimentos de que parecem animados. E até os sentimentos de que parecem animados. Porque parecem mais de um, né? E falando de Joana d'Arc, está falando só nela, só, então é mais de um. Outros. Há em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla. Vê toda a população espírita ambiente. Olha só para você ver, isso já é uma outra classe também. Outros médios, ou que possuem outras faculdades na vidência, né? Porque são todos médios videntes, mas existem classes. E essas classes existem devido ao fator desigualdade evolutiva, né? Cada um encontra-se especializado a uma classe de acordo com o seu nível evolutivo, devido à sua capacidade, devido à sua condição fluídica, as suas energias perispirituais. Você entendeu? Então, olha só para você ver. Outros médiuns, vamos pensar assim, né, com outros há em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla, né? Vê toda a população espírita ambiente a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. Então, como se fosse, assim, um processo
natural, independente da evocação. Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Essa classe aqui seria aquela classe natural que vamos pensar na casa espírita, mas isso se dá no geral, onde quer que a pessoa se encontre. Então vamos pensar assim na casa espírita. O médio vidente, esse médio vidente, ele chega, ele é diferente daquele médio que só vê quando evoca-se os espíritos. Esse outro já não. Ele chega, então ele senta ali, faz uma prece. Daí a pouco, abre-se as cortinas, vamos assim dizer, até gostoso dizer isso. Abre-se as cortinas, né, dos olhos da alma. Como para ele tudo aquilo ali é natural, ele passa a ver o mundo espiritual ali dentro daquela casa espírita. Quer dizer, ele passa a ver os enfermeiros, os espíritos sofredores necessitados que são levados ali à casa para receber auxílio. Ele passa a ver os mentores espirituais da casa. Ele vê falanges de espíritos trabalhadores que passa para lá, passa para cá, transita para lá, para cá. Vários espíritos, naturalmente, sem que nada estivesse acontecendo, sem ele, médium, ter que evocar esses espíritos. Então você observa que já é uma outra classe. Esse médium, se ele vai até um hospital, ele consegue ver também, se os espíritos lá permitirem, ele consegue também ver a equipe médica espiritual que trabalha nos hospitais psiquiátricos, nas penitenciárias. Ele consegue ver tudo quanto é espécie de espírito. Ele consegue ver. Porque para ele isso é natural. Ele só precisa, às vezes, fazer uma prece. Às vezes, nem a prece ele faz. Porque o orai e vigiai não resume na pessoa que senta e pronuncia 300 Ave Maria, 200 Santa Maria, 150 Pai Nosso. Isso não adianta nada. Não, o orai e vigiai não é assim. No Evangelho, eu acredito que no Evangelho está escrito mais ou menos assim, mediante toda e qualquer situação, procure o seu quarto, procure recolher-se e entra em oração. Então, essa passagem, mais ou menos assim, porque é muita coisa na cabeça do velho aqui. Essa passagem também aí, ela é mal interpretada, inclusive, pelos espíritas. Por quê? Porque as pessoas acham que se recolher é entrar para dentro do quarto, fechar a porta, né? Ir lá, abrir o Evangelho, ler
e entrar em oração. Não é nada disso. Sabe o que significa eu entrar e para dentro? Procure se recolher e entre para dentro do teu quarto. Recolher-se para dentro de si. Numa festa, onde quer que você se encontre, se você se recolher para dentro de si e mentalizar os benfeitores espirituais e evocar a justiça, a bondade divina, o plano maior, pode ter certeza de que no meio de uma festa você vai ser assistido pelos benfeitores espirituais porque você se recolheu mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, você se recolhe. Agora as pessoas acham que se recolher é entrar para dentro do quarto, fechar a porta e orar. Qual o sentido de entrar para dentro do quarto, fechar a porta e orar? Nenhum. Nós temos que recolher para dentro de nós, mergulhar para dentro de nós. Uma outra forma também excelente de orarmos é praticando a caridade. Quem pratica a caridade constantemente, que constantemente encontra-se na ativa, ele não precisa ficar Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu. Ave Maria, Santa Maria, não precisa. Eu mesmo, com todo respeito, por mais que eu oro, né? Quando na casa espírita eu sou incumbido, porque tem muitas pessoas responsáveis por essa parte, mas eu quando incumbido, né, de fazer abertura de uns trabalhos, eu não rezo Pai Nosso, eu não rezo Ave Maria, Santa Maria, Salve Rainha, Credo. Eu não rezo nada disso. Entendeu? Por quê? Porque eu já vou para a casa espírita conectada aos mentores espirituais. Eu já vou conectado. Eu já me encontro conectado. Então eu vou rezar para quê? Agora, nada contra. Cada um é cada um. É o processo da desigualdade evolutiva, né? Eu mesmo respeito todo mundo. Eu, como praticamente procuro me manter conectado quase que 24 horas, porque eu tenho que me manter, porque senão o bicho pega para o meu lado. Então, eu pouco digo, Pai Nosso que estás no céu, santificado, né? Porque em vez de eu usar as palavras, eu uso a minha prática, eu uso a prática. Entendeu como é que é? Mas cada um é cada um. Quando eu vou aplicar um passe, dificilmente no início, eu faço uma prece de Pai Nosso. Só ali, aplicando o passe, que a gente recorre à oração. Eu não estou dizendo que isso é errado, não, gente. Eu estou dizendo que cada caso é um caso. Nós temos que constantemente estar preparado, porque nós não sabemos que hora que seremos utilizados pelos benfeitores espirituais. Porque você imagine, os benfeitores chegam e diz assim, se prepara aí porque nós necessitamos de você. Aí você precisa de umas 2 horas para você se preparar. Até você se preparar, a pessoa já desencarnou. Então o trabalhador, ele tem que estar preparado constantemente, orando e vigiando. Só que esse orando é mão na charrua,
mão no arado. Ele tem que estar com a mão no arado 24 horas, orando. Vigiando é policiando os pensamentos, higienizando a mente, expulsando os pensamentos negativos que lá dentro se encontram e substituindo-os por pensamentos positivos. Você viu só a diferença do orai e vigiai? O orai e vigiai corretamente. Porque as pessoas, quando ouvem, né, um dizendo assim, nós precisamos orar e vigiar, a pessoa já vai lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Tá. Esse é o orai. Vamos pensar assim. Aí a pessoa pergunta, o que é vigiar? A pessoa não sabe dizer. Então, orar é estar com a mão no arado. Vigiar é policiar os pensamentos, substituindo os negativos pelos positivos. É incinerando aquilo que não presta, que está lá dentro de nós. E policiando para que pensamentos negativos não adentre aquele local, já que foi ali uma asepsia realizada, né? Então vamos para o próximo vídeo.